nasci numa cidade do interior de São Paulo, Aparecida, que todo mundo tem uma mãe, uma avó, alguém que vai para lá todo ano. É uma cidade dependente ali do turismo religioso. E, então, desde muito cedo, meus pais tinham loja, eu já me envolvia com a loja, com 12, 13 anos, ia para lá nos finais de semana, vendia. Sempre gostei muito de vender. Fui fazer faculdade em Floripa e quando cheguei, a primeira coisa que eu fui trabalhar foi vendas. Então eu abordava empresas lá para vender pessoas, basicamente, para vender intercambistas para essas empresas. E eu gostava muito de chegar e fazer a reunião e do processo de entendimento, convencimento, mas chegar até a reunião eu via que era uma coisa muito dolorida, muito ruim. Na época, é estranho falar dessas coisas hoje, mas na época eu pegava a lista telefônica, né? LGPD hoje morreria de desgosto daquilo, né? Tem o telefone de todo mundo, nome, telefone. E eu saía ligando para as empresas e me apresentando e tentando marcar essa reunião. E era um processo muito ruim, assim, muito desgastante, muito mais não do que sim. E eu comecei a me interessar por marketing. Falei, como é que eu posso me tornar mais conhecido para que essa abordagem seja melhor? Para que essa abordagem me abra mais portas ou as pessoas já saibam quem eu sou e me aceitem um pouquinho melhor nessas ligações. E aí eu entrei num estágio numa empresa que desenvolvia sites para celular, aplicativos para celular, ainda antes de iPhone, antes de Android. E nessa empresa tinha uma posição de marketing, eu comecei a estudar o que viria a ser aquele embrião do inbound marketing. Na época já tinha saído o Permission Marketing do Seth Godin, você tinha algumas empresas americanas falando do tema, a HubSpot estava começando, a Moz tinha um baita blog, falava de algumas coisas do assunto. Então a gente estava ali juntando as peças. E durante esse período da Praesto, a gente aplicou muito desses conceitos, dava muito certo, mas era um produto que não escalava, era um produto difícil de lidar, serviços, dependia muito de agência fazer o intermediário da venda para um cliente grande, não era uma coisa que fazia sentido pra gente naquele momento apostar. Eu falo pra gente, eu era estagiário, mas ainda assim pra empresa. Mas a gente percebia que tinha uma coisa ali, que esse inbound marketing que a gente fazia dava certo, as pessoas nos conheciam, a gente conseguia atrair gente com um custo muito baixo de aquisição de clientes. E o ano aí era mais ou menos quando? 2010, 2009. A Presto eu fiquei em 2008 e 2009. E 2010 a gente falou, olha, isso aqui, eu acho que essa coisa que a gente está vendo movimentar aqui, ela é muito interessante. Né? As empresas no Brasil, elas não tinham naquele momento a percepção de que o canal podia ser tão valioso para elas. Eu acho que você já tinha ali um e-commerce andando razoavelmente bem e para as empresas de varejo fazia muito sentido, mas empresas de serviço, de software, vendas mais complexas de maneira geral, elas não viam na internet algo tão relevante como um mecanismo de venda. A venda era muito baseada no vendedor, era muito baseada em bater na porta. E a gente foi começando a entender mais desse cenário e falar, olha, eu acho que as pessoas não sabem o que está disponível para elas. Quando elas percebem que tem oportunidades, elas não sabem como fazer, não tem uma metodologia, não tem um passo a passo. E mesmo quando sabem o que fazer, elas não conseguem implementar. Porque é complexo, é difícil, você vai fazer SEO, vai trabalhar o site, Pessoal, era muito difícil fazer site naquela época, era muito difícil você... imagina fazer uma newsletter com HTML. Não, o pessoal criava uma imagenzinha lá no Photoshop e mandava, às vezes usando ferramenta, às vezes nem usando ferramenta, de um Hotmail, de qualquer coisa assim. E a gente foi percebendo que essas peças elas eram completamente desconectadas. Poucas pessoas conheciam bem o Analytics e sabiam usar bem. Ele não era muitas vezes integrado com a criação de páginas, não era integrado com CRM. Para fazer isso funcionar era complexo. A gente conseguia fazer mais ou menos na Praesto porque era um time de tecnologia. Mas para a empresa média, para a empresa comum do Brasil, isso era um processo muitas vezes difícil. E a gente falou, cara, eu acho que tem espaço para a gente fazer isso aqui.
E ali surgiu o RD. Então foram 5 pessoas que cofundaram a RD, os 5 trabalharam juntos na Praesto, então já se conheciam, já tinha uma cultura muito alinhada e resolveu começar essa jornada de trazer ferramenta e junto com ferramenta, metodologia, conteúdo para gestão de marketing, para marketing digital. Então a RD, a gente começou o blog ali em 2010, em 2011 a gente constituiu de fato o CNPJ, pegou uma sala comercial, começou a trabalhar. E aí, enfim, foram muitos anos intensos. A gente foi aprendendo várias coisas no caminho, então a gente viu que dava para vender direto para o cliente, a gente viu que Inside Sales era uma coisa que funcionava, e eu acho que foi uma das empresas a trazer nesse modo de venda complexa, com qual foi uma das pioneiras aqui no Brasil para fazer isso. Você tinha muito call center, venda simples, mas pouco dessa linha aqui, que era uma interrogação pra gente. A gente não sabia se ia conseguir vender online ou se ia ter que atrair o lead, depois ir lá e visitar ele, enfim. Depois teve um outro pioneirismo que foi Customer Success, não se falava disso, ninguém conhecia, ninguém fazia no Brasil. E num negócio de assinatura você precisa dessa manutenção do cliente por muito tempo. A gente criou o programa de agências, porque as agências naquele momento, muitas estavam só vendendo um site e acabava o projeto e elas tinham que matar um leão por dia ali para vender coisa nova. Outras faziam muitas vezes uma gestão de ads, de anúncio, alguma coisa mais simples, mas ainda num mercado menor, e a gente abriu muito desse caminho de agências podem vender um serviço de inbound marketing que tem recorrência, que tem lucratividade, e elas viraram parceiras. Enfim, vieram os eventos, RD Summit, que esse foi presença assídua aí em quantos deles? Foram 9 até agora, né? Foram 10. 2013 e 2023, acho que em 8. 2013 eu não fui, que foi o primeiro, né? Que teve 300 pessoas. 2014 já estava lá, que já foram 1.200 pessoas, né? Uhum. Já tinha crescido bastante. Aí 2015 estava lá, 2016 foi o ano do lançamento do livro lá. E dali pra frente em todos, acho que só 2020 e 23 que não. E 20 foi o da pandemia. Foi online, né? Foi online, o da pandemia. Né? 20 e 21. Aí 21 foi online também, mas ali eu palestrei de novo. 22 voltou de novo em Floripa e agora 23 que foi São Paulo. Então, enfim, teve várias nuances aí nesse caminho. E aí nessa trajetória, a gente... Esses dias a RD estava comemorando, bateu 50 mil clientes, né, na base. Comprou outras empresas, comprou uma empresa CRM, adicionou o CRM na oferta. Comprou a Talos, então tem uma oferta de gestão de conversas, de suporte, de atendimento, WhatsApp, multicanal, enfim. Comprou Exact Sales mais recentemente e foi comprada pela TOTOS. Foi uma transação histórica, né? A maior transação da história da TOTOS. Maior compra de uma empresa privada de software, de SaaS no Brasil. É uma transação de 2 bi. E foi, assim, eu saí da operação um pouquinho antes dessa venda. E depois fui fazer mentorias, assumi uma posição na loja integrada. Não me adaptei tão bem, achei que não bateu alguns aspectos. E aí saí, fui viajar, fui curtir, fui fazer outras coisas. E hoje em dia estou palestrando, fazendo treinamentos, tenho um programa de mentoria para empreendedores e sou advisor de algumas startups. Então, essa é a o André